Vamos continuar a nossa série aqui hoje, amém? Lá no nosso encontro, né, já passou uma semana que nós tivemos um encontro, né? Foi muito bom, que você guarde cada semente, cada palavra que foi liberada lá no teu coração, amém? E lá no encontro eu fiquei com essa palavra no coração para falar para a igreja, amém? Eu tenho que reafirmar uma coisa aqui muito importante para a igreja, que se você olhar como Paulo ensinava, você vai perceber que tem as cartas ali no Novo Testamento. Aquelas cartas eram destinadas à igreja. E eram cartas públicas. Era mais ou menos como Paulo tivesse o grupo de WhatsApp da comunidade Amai. Ou seja, lá ele colocava até nome de pessoas. Ou seja, fui informado por tal pessoa. Ali ele fala em 1 Coríntios capítulo 3, né, por exemplo, que ele queria dar um alimento mais sólido, mas os irmãos ainda lá não estavam preparados, ainda de leite. Porque um dizia que era de Paulo, outro de Apolo, e aí ele estava falando de coisas que estavam acontecendo naquela comunidade. Amém? Então eu sei que, da mesma forma que você trata lá na sua família, né? Às vezes um filho passa para você uma situação que aconteceu com o outro, você tem que resolver, chama eles e resolve a situação e ensina. Amém? Aqui nós fazemos isso de várias maneiras, conversando com duas pessoas, individualmente, coletivamente, vamos trabalhando. E uma das formas que nós usamos para instruir a igreja é a pregação da palavra. Assim como Paulo escrevia a carta lá instruindo a igreja, nós estamos aqui transmitindo algo da palavra para instruir a igreja. Amém? Receba sempre com amor e com confiança. Amém? Se você não confiar na sua liderança, infelizmente não temos como caminhar juntos. Não tem como, né? Então isso precisa haver confiança. Que no final das contas, da mesma forma que o seu filho não entende que você muitas vezes vai trazer uma correção para o bem dele, muitas vezes muitos irmãos não entendem algumas coisas de correção que é para o bem. Amém? A igreja ela tem princípios, ela é regida os princípios do reino de Deus e nós precisamos que isso seja vivido entre nós. Amém? Então, eu quero falar aqui hoje, né? Eu até mandei lá a imagem. Tá bom, não tem problema não. Ok. Amém? Então, eu quero falar hoje aqui, dentro da série aqui, que nós estamos Corações em Chamas, amém? Quantos estão com o seu coração cada dia mais pegando fogo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, nós vamos falar aqui sobre um princípio muito importante. Quero falar sobre o corpo de Cristo, é essencial para o avivamento pessoal. Amém? Diga para o irmão do lado, você é essencial para o meu avivamento. Então vamos lá, irmãos. O que acontece? Muitos buscam o avivamento pessoal, né, o despertamento espiritual, apenas como uma experiência isolada, focada apenas no seu relacionamento individual com Deus. É muito enfatizado, né, o devocional diário, o princípio de você ali, conforme Jesus nos ensina, né? Você abrir a porta do teu quarto, fechar a porta do teu quarto, falar secreto com Deus e Deus vai te ouvir. Eu creio que essa é uma verdade consolidada no coração de muitas pessoas, amém? A importância desses tempos que você tem com Deus, de cultivar essa comunhão com o Espírito Santo, isso é fundamental. Agora, quando nós falamos um despertamento, um avivamento pessoal, muitas vezes o que eu percebo, né? Eu acredito que uma das pessoas que trouxe essa base muito interessante para nós foi o pastor Ed Liu, da Indonésia. Porque ele é muito usado por Deus para trazer essa visão de corpo de Cristo. Inclusive, se der tudo certo, no mês de outubro eu vou fazer uma visita lá na Indonésia. Vou na China, se eles não resolverem fazer uma confusão lá, uma guerra, né? Amém? Se Deus permitir, são os meus planos. Fazer uma visita na China, depois na Indonésia.
e depois eu quero ir lá na Singapura, na igreja do pastor Joseph Prince. Amém, se Deus permitir, quero fazer uma visita aí profissional e também aproveitar e visitar algumas igrejas lá na região. E o pastor Ed Liu, ele tem muito essa visão, ele trouxe muito essa ênfase de corpo, que é algo que tem se perdido muito na vida dos irmãos, de muitas pessoas, né? Então, muitos acreditam num cristianismo apenas de experiências individuais com Deus. Principalmente quando a pessoa descobre, né, que aqui não é a casa de Deus, mas que nesse momento se tornou a casa de Deus, porque nós estamos aqui. Então a pessoa, ela por muitos anos enxergou isso aqui de uma maneira errada, daqui a pouco ela descobre que o Espírito Santo habita nela e que ela pode ter comunhão com Deus em qualquer lugar. Infelizmente, é o que eu percebo, as pessoas pegam uma verdade e jogam fora outra verdade. Então, é verdade que hoje nós temos a habitação do Espírito Santo individualmente? Sim, graças a Jesus, porque Cristo é a nossa justiça. E hoje nós nos tornamos individualmente templo do Espírito Santo. Mas é uma verdade muito poderosa que tem experiências que nós vamos ter com Deus, que nós vamos ter no coletivo, através do corpo. E nós vamos perceber a centralidade do ensino bíblico, das experiências bíblicas do Novo Testamento, diz respeito ao corpo de Cristo. Então o avivamento pessoal, ele é sustentado na vida coletiva, na mutualidade e na vivência como corpo de Cristo. Amém? Então as pessoas, os irmãos, essa comunidade, a sua micro-igreja, o grupo que você vai criando de 2 ou 3 em nome de Jesus, que você vai criando uma comunhão mais íntima. Como eu falei para as pessoas que estavam no encontro, né? Você precisa ser muito intencional. Eu gosto muito das panelinhas. Tem gente que fala mal de panelinha. Eu acho muito bom você formar as suas panelinhas aqui dentro da igreja, desde que você esteja com tampa aberta, disponível, que outros irmãos possam participar. Mas evidentemente que num ambiente com 100 pessoas, quanto mais crescer, você não vai ter intimidade com todas as pessoas. Então você ali no desenvolvimento das relações, a partir dos pequenos grupos, você vai tendo afinidade ali, você vai desenvolvendo um relacionamento ali com pessoas. Com 2 ou 3 irmãs, e vocês vão começando a entender a importância do corpo de Cristo, dos relacionamentos, de não estudar a Bíblia sozinho apenas, mas estudar com outras pessoas, e você vai perceber quanto isso enriquece a sua vida espiritual. Como é bom você orar sozinho, mas você vai perceber quanto é importante você orar com 2 ou 3 pessoas. Como é importante essas pessoas vão te ajudar no teu crescimento, no teu avanço, e o quanto você vai ajudar no avanço dessas pessoas. Quando o pastor Ed veio aqui fazer uma conferência para nós, né, ele passou ali, falou sobre o Rafruta, sobre o tipo de relacionamento bíblico de discipulado, de 2 ou 3, e nós temos sido muito cautelosos de não querer fazer isso de forma engessada e de forma pirâmide, onde nós vamos organizando tudo de forma empresarial e dizendo a fulana fica com a Beltrana e a Beltrana fica com a fulana. Não, eu acredito que essas relações, elas vão se tornando, vão acontecendo à medida que eu vou entendendo essa importância e à medida que eu vou me abrindo e a conexão e o relacionamento acaba dando liga. Porque uma coisa, eu designar 2 ou 3 pessoas para vocês caminharem juntos de forma profunda, isso não dá muitas vezes uma sinergia. Mas se eu entendo que isso é importante para mim, eu vou buscar isso. Eu vou buscar me conectar com pessoas. Então nós incentivamos muito a prática do 2 ou 3 em nome de Jesus, para juntos nós podermos nos render ao Senhor. Ali o pastor Ed ensinou sobre o UP. Nós, sobre o IN, né? Ou seja, o para dentro, o pastoreio mútuo e o ensino mútuo, ou seja, aquilo que eu estou aprendendo eu ensino para você, aquilo que você está aprendendo você ensina para mim, mas de forma intencional. E juntos nós vamos praticando a grande comissão, para fora, o out, para fora, ou seja, nós entendemos que como corpo, assim como Jesus mandou lá
tinha os 12, mas depois ele enviou os 70, ele enviou, por exemplo, de 2 em 2. Ele não enviou ninguém individualmente, ele enviou coletivamente para uma missão. A Bíblia dá grandes advertências, né? Por exemplo, quando um cai, o outro levanta, e sempre nos mostrando a importância do coletivo. Quando nós olhamos em Efésios, a carta aos Efésios, nos mostra que a plenitude do Espírito Santo, por exemplo, está diretamente ligada à vida do corpo. Quando nós vamos lá para Corinto, nós encontramos que o problema da igreja em Corinto não era a falta de dons, mas a incapacidade de discernir e honrar o corpo de Cristo. Nós vamos encontrar isso. Nós percebemos que muitos querem a plenitude, muitos querem viver um grande mover do Espírito Santo, mas o mover do Espírito Santo não é derramado em vasos desconectados. Esse é um princípio. E se nós vamos nos aprofundando aqui na palavra, por exemplo, né, nós vamos ver aqui a questão das ordenanças bíblicas. Existem muitas ordenanças bíblicas. Na verdade, a ordenança é uma, né? Na verdade, nós cremos em Jesus e amarmos uns aos outros. Mas o desdobramento do amor na Bíblia está em várias coisas. O cuidado mútuo, a submissão mútua, tudo isso são expressões de amor. Nós vamos perceber que essas ordenanças bíblicas do Novo Testamento, elas não podem ser cumpridas se eu não estiver inserido em relacionamentos. Amém? Então, eu só posso cumprir as ordenanças bíblicas se eu tenho disposição a me relacionar com outras pessoas. Então, tudo isso é muito importante. Eu quero falar algo muito importante aqui, muito, muito importante. Você individualmente, mesmo no contexto da sua própria família, não substitui uma comunidade local. As cartas que nós temos no Novo Testamento foram destinadas a comunidades locais, a igrejas locais. E não foram destinadas propriamente, né, na sua essência maior, a indivíduos ou apenas uma família. Então eu posso decidir agora aqui que eu vou viver o cristianismo apenas com a família, mas isso não é uma orientação bíblica. A Bíblia me chama sim para que a partir da minha casa o evangelho se desenvolva e as relações se desenvolvam e a igreja seja edificada. Mas jamais a Bíblia mostra que alguém que supostamente possa se parecer tão maduro por dizer que agora vai viver o cristianismo apenas com seus familiares. Isso é um grande equívoco. Amém? Então, por exemplo, nós não vamos viver mutualidade, confissão de pecados uns aos outros, conforme a Bíblia orienta, sujeição mútua, encorajamento, uso dos dons, disciplina, ceia coletiva, serviço ao corpo e todos os princípios do reino fora da igreja local. Então nós precisamos entender isso, amém, irmãos? A importância. Se nós queremos ter de fato um avivamento pessoal, nós precisamos entender a importância do corpo de Cristo. Eu espero que você não descubra a importância do corpo de Cristo no dia mau da sua vida, quando você entender que você deveria ter criado uma rede de relacionamentos, mas você não criou. Foi o que eu falei lá no encontro, né? Você pode escolher ser um agente secreto, aqui na comunidade é meio difícil, mas você pode escolher aí uma grande comunidade, você ir num grande auditório de culto, onde tem 3, 4 mil pessoas, e você vai lá, então, escuta, participa do louvor, escuta uma boa palavra e vai para a sua casa. Essas grandes comunidades, igrejas, elas têm sim, normalmente, grupos pequenos, mas muitas pessoas, elas se limitam a participar das reuniões públicas e não participam desses pequenos grupos. E acabam que são pessoas desconhecidas no meio da comunidade. E o que acontece é que quando chega o dia mau, você não tem nem ninguém para recorrer. Que você não criou vínculo, conexão, tudo isso é muito importante. Então o Novo Testamento, ele foi escrito para um povo, para uma comunidade, para um corpo, e não para indivíduos desconectados. Amém? Então nós precisamos sempre guardar. Eu, em todos esses anos, a trancos e barrancos, eu nunca desisti da igreja. Amém? Isso faz bem para mim. A primeira coisa que eu fiz quando me mudei para São Paulo foi me conectar a uma comunidade local.
E olha como aquela comunidade foi importante, porque logo eu cheguei lá no mês de agosto, em janeiro eu tive o AVC. Eu pude contar com o apoio tanto dos irmãos daqui, mas que já estavam distantes fisicamente, mas pude contar com o socorro dos irmãos lá. Por quê? Porque eu fazia parte de uma comunidade, eles puderam apoiar a minha pessoa e a minha esposa no tempo de maior tribulação que nós passamos, porque nós estamos conectados. Então nós precisamos entender esse contexto e sermos sábios e valorizar as relações e aprender como isso é importante para as nossas vidas. Agora aqui, vamos compartilhar aqui 4 princípios rapidamente, né? Primeiro, o corpo de Cristo é um ambiente onde o fogo permanece aceso e onde avançamos nesse fogo. Amém? Amém? Então assim, o corpo de Cristo é o maior combustível para o fogo. Alguns irmãos me testemunharam como, e eles nem eram encontristas semana passada, eles estavam na equipe. E eles testemunharam para mim como foi importante o tempo que eles estavam lá no retiro semana passada, junto com outros irmãos, orando, ali na torre. Que quem participou talvez não saiba, naqueles intervalos ali que eles saem, eles vão para uma torre orar. Então, provavelmente o maior tempo de oração de muitos no semestre vai ser aquele retiro. Porque ali terminou uma oração, terminou ali no adoratório, eles vão para a torre, oram, voltam, depois oram por você, por quem estava participando do encontro, voltam para a torre. E ficaram o final de semana inteiro orando. Ou seja, saíram de lá despertados, animados, incendiados. Quem é que foi que cooperou para incendiar os corações da equipe? Uns aos outros. Muitas vezes você orar sozinho é fácil de você desistir. Você começar um propósito de oração de 21 dias é fácil você desistir. Mas quando você tem outras pessoas orando com você, você certamente vai ter muito mais chance de chegar até o fim. Anos atrás nós começamos ali no seminário um tempo de jejum. Era 21 dias de jejum só no líquido. Sem ter nenhuma refeição. E nós fomos para uma chácara e nós orávamos e aí, meu irmão, você está firme. Certamente ali, nem todos conseguiram chegar no último dia com aquele tipo de jejum, mas todos foram além do que iriam sozinho. Amém? Todos conseguiram, na perseverança. Quando alguém queria desistir, o outro dava uma palavra de encorajamento, fazia uma oração. Por quê? Porque nós somos muito mais fortes quando nós estamos conectados ao corpo. Amém? Como eu falei para você agora há pouco, muitos valorizam apenas a experiência de abrir a porta do seu quarto e fechar a porta do seu quarto e falar secretamente com Deus. Mas poucos têm o discernimento. Tem como projetar versículo? Efésios capítulo 5, né, versículo 18 a 21. Se você tem a Bíblia aí, por gentileza, abra também. Efésios, né, capítulo 5, versículo 18 a 21. E não se embriague com vinho, o que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Amém? Então nós temos que ser cheios do Espírito. Agora, poucos entendem esse versículo aqui. Como essa experiência de ser cheio do Espírito acontece? Vamos lá, verso 19. Falando uns aos outros. Não é com a boneca, não é com o espelho, mas é com os seus irmãos. Está muito claro aqui, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração. Aqui está falando de que essa experiência contínua de ser cheio do Espírito Santo se dá pelo corpo. Agora, se nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos observar o quê? Preste atenção aqui. Que aquelas pessoas que tiveram aquela experiência inicial do derramamento do Espírito, começou um grupo de pessoas, nessa caminhada alguns desistiram, e aqueles que perseveravam, foi um momento, uma experiência coletiva.
Não era cada um individualmente na sua casa, fechado no seu quarto. Não, era uma experiência coletiva. Aqueles que perseveraram junto com seus irmãos, eles tiveram a experiência gloriosa do derramamento do Espírito Santo. Então isso é muito importante. Eu quero que você comece a pensar em quantos momentos na sua vida que você teve de experiências gloriosas e o quanto dessas experiências você estava com outras pessoas. Então as nossas maiores experiências com Deus são através do corpo de Cristo. Isso é algo maravilhoso, ó. Sempre dando graças a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Próximo, versículo 21. Sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Deixa isso aqui. Isso aqui é a parte que nós não gostaríamos de ter, né? Nós gostaríamos de salmodiar, nós gostaríamos, né, de cantar cânticos espirituais. Tudo isso é muito bom, mas quando chegar nessa parte que está no contexto de ser cheio do Espírito, a sujeição mútua é um dos preços que eu diria que nós temos que enfrentar para que nós possamos ter o nosso coração avivado. Porque o ponto é esse. Muitos de nós projetamos ter logo 18 anos, porque você não aguentava mais seu papai e sua mamãe falando no seu ouvidinho, e você queria completar 18 anos para você ter a sua independência. É ou não é? O sonho das pessoas é ter uma independência, ou seja, cansei de ouvir meu papai e minha mamãe, agora eu quero viver por conta. Agora, isso não acontece, né? Até porque você constituiu então uma família e você descobriu que papai e mamãe era light, casamento é mais profundo ainda. Agora você tem um marido e você tem uma esposa. Teu papai e tua mamãe não ligavam quando você jogava bola, mas sua esposa liga. É ou não é? Então, ou seja, no ambiente da igreja, no ambiente da família, no ambiente do trabalho, nós sempre estamos prestando contas. Amém? Sujeição mútua, sujeição mútua. Mas isso, se olhado da ótica de Deus, isso é algo muito bom para nós. Hoje, há um tempo atrás, o Espírito Santo falou para mim ler um livro. Através de uma irmã. E o Espírito Santo usou um outro irmão para me dar o livro na mesma semana. Você acha que Deus quer que eu leia o livro? Eu acho que Ele quer que eu leia o livro. Hoje o irmão perguntou para mim se eu li o livro, e eu lembrei que eu não li o livro. O que eu pedi para esse irmão? Eu falei, eu gostaria que você me ajudasse, porque esse livro deve ser muito importante para mim. Eu gostaria que você me cobrasse a leitura desse livro. Eu quero prestar conta para você sobre a leitura desse livro. Olha, quando você tem uma empresa e você não tem um sócio, você corre mais riscos, muitas vezes, do que ter um sócio. Por quê? Quando você quer fazer uma dívida lá na empresa, você não tem que prestar conta para ninguém, você vai lá e faz a dívida. Mas muitas vezes aquela dívida, aquela decisão, aquele contrato que você está assinando não é muito bom para a sua empresa. Mas você não tinha ninguém para prestar contas. E aí você acabou fazendo no calor da emoção e depois viu que aquela decisão não era boa para a sua empresa. Mas se você tivesse de alguma maneira que prestar conta, isso seria bom para a sua empresa. Outra coisa, quando você é um profissional liberal, né? Que não tem que bater cartão, isso tem a sua vantagem, mas se você não tiver a disciplina, você não vai conseguir produzir um bom resultado. Por quê? Porque você está no frio. Muitas vezes você lá não tem que bater o cartão, mas você também, se não trabalhar, se não for diligente, você não vai produzir o resultado que você necessita para o teu negócio. Só que você não tem ninguém, muitas vezes, para o quê? Para te cobrar sobre aquilo. E aí acaba que você está sendo consumido e perdendo muito pela sua indisciplina. Então o discipulado na vida da igreja, essa relação de 2 ou 3 irmãos, e aqui eu estou falando de um discipulado mais amplo, não aquela relação só de um é o discipulador e outro é o discípulo. Eu estou falando agora de um estilo de vida principal no Novo Testamento. Eu encontro no Novo Testamento relações onde existe sim aquela pessoa que está na posição de autoridade.
Mas nós encontramos muito mutualidade. E é tão bom quando eu, na minha maturidade, eu entendo que as minhas limitações e o quanto eu preciso de outra pessoa para que eu possa me sujeitar. Porque sabe o que acontece, irmãos? Quando vai passando o tempo, se nós, vamos dizer, forçarmos aqui um discipulado, vai passar um tempo, você vai falar: ah, porque aquela minha discipuladora me forçava. Olha, vou dar alguns exemplos. Nós já pegamos aqui irmãs, que a outra irmã que discipulava, ela foi na casa da irmã, para ajudar a irmã a limpar a casa. Porque o marido da irmã reclamava muito que a casa sempre estava suja. Eu sei de um casal que se divorciou, se congregaram muito pouco conosco. Mas era muita tristeza, o homem trabalhava o dia inteiro, a mulher não trabalhava nem fora. E quando ele chegava às 6 horas da tarde, ali depois das 6, ele chegava em casa, a casa estava tudo suja, porque a mulher não limpava nada. Que cilada que o cara caiu, né? Puxa, que cilada. Ou seja, nessa relação, a Bíblia, por exemplo, fala que as mais velhas devem instruir as mais novas. Mas como instruir as mais novas hoje em dia que não querem ouvir nada das mais velhas? É ou não é? É uma guerra para você ensinar alguma coisa para o adolescente. Mas isso precisa mudar, porque nós fazemos parte do reino de Deus. Então a sabedoria é você discernir. Eu tenho minhas limitações. Eu admiro, tem pessoas que são super disciplinadas. Eu fui desenvolvendo a disciplina. Se o pai do Henrique, o pastor Ademir, tivesse vivo, ele ia te testemunhar, faleceu em 2010, que ele trabalhava comigo já, nós éramos sócios, que a minha mesa era bagunçada, os documentos eram bagunçados. Agora, se você conversar com a minha esposa hoje, ou com quem trabalha comigo, e perguntar como é a minha organização, foram coisas que fui evoluindo. Aprendi que tem certas decisões que, problemas, se eu não resolver, eles vão me engolir depois. Eu tenho que resolver, eu tenho que encarar os problemas, eles têm que ser resolvidos. E muitas vezes nós não temos maturidade nem disciplina para tudo isso, e nós precisamos de outras pessoas. Mas se isso não parte de nós, sabe, é o filho, por exemplo, estava falando com o Tiago, né, o filho dele daqui a pouco está fazendo 18 anos, lá no Rio de Janeiro. A avó quer que ele venha estudar aqui em Joinville, a vovó. E eu perguntei para ele: o que você está imaginando sobre isso? Eu falei para ele: você sabe que agora você vai ter que construir isso com ele, porque ele já está fazendo uma idade que realmente ele precisa ter uma certa autonomia. Agora, sabe, é o filho que vai sentar com o pai, já usar a experiência do pai e falar: pai, mas eu quero construir isso juntos. Eu quero ouvir o senhor, eu quero ver o que o senhor tem para me dizer. A sua palavra vai ser importante. Eu vou dar um peso de importância na sua palavra em relação a essa decisão que eu vou tomar. Uma coisa é o Tiago falar agora para o filho dele, falar o seguinte: você mora comigo ainda, você vai ficar estudando aqui no Rio, ponto final. Ele pode fazer isso? Pode. Mas qual que é o melhor na história? Ele sentar com o filho, construir com o filho algo, e o filho dele ter um coração tão sábio que ele quer se sujeitar ao pai, ao ponto de ouvir a sabedoria do pai. Pelo menos ouvir, não só escutar, mas ouvir com o coração. Não adianta você sentar para pegar um conselho, para falar com um pastor, para falar com uma irmã mais velha, para falar com o irmão mais velho, sendo que você já está resolvido. Aí você não diga que quer bater um papo, que você quer ouvir, você diga que você quer comunicar. Comunicar é uma coisa, ouvir é outra coisa. Agora eu digo para você: eu não quero saber da vida de ninguém. É verdade, eu não quero mesmo, já tenho a minha vida para cuidar da minha esposa. Agora, se tiver pelo menos um sábio aqui que de vez em quando quer sentar e ouvir alguma coisa que eu tenho de Deus para falar, eu tenho disposição. Mas se você acha que eu estou preocupado em controlar a sua vida, tenha certeza que eu já estou pastoreando há 20 anos e não dou conta nem de controlar a minha. Você não gosta de ouvir conselhos, é evidentemente que num ambiente de comunidade, aí se você quiser pecar aqui, aí não, aí a gente vai te chamar. Você gostando ou não gostando.
Agora, se você quiser gastar, estourar teu cartão de crédito, estoure. Vai com tudo. Viaje, conheça o mundo. Realize todos os teus sonhos de nata, doce de leite, tudo que você quiser. Aprenda, jovem, por conta própria, se arrebente no casamento. Vai lá, você é o bonzão. Você sabe tudo, faça tudo do teu jeito. Se você acha que quando a gente quer aconselhar um jovem, ó, cuidado, relacionar com 14 anos. Evidentemente, se eu fosse seu pai, ia ser diferente, né? Você com 14 anos, você querendo se sujeitar ou não, eu iria levar você mais um tempo. Mas se você acha que quer relacionar com 14, pode relacionar com 14, até com 12. Casa amanhã. Agora não reclama quando você divorciar. Então nós precisamos... Você já observou porque você tem dois ouvidos e uma boca? Mas a tua boca está valendo mais do que 2 ouvidos? É ou não é? Então, tem muita gente boa aqui para te ajudar em algumas áreas. Mas você precisa ter um coração para ouvir. É interessante na Bíblia, né? No livro de Apocalipse, que é um momento onde as igrejas estão sendo exortadas. E o que a Bíblia enfatiza ali? Quem tem ouvidos? Ou eles não tinham ouvido? Será que era tudo mutilado? Será que era tudo mutilado, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está dizendo, o Espírito está falando aqui agora. Larga a mão de ser tolo. Então eu vou repetir aqui, eu não quero controlar a vida de ninguém, o Anderson tem muito o que fazer na vida, e os nossos facilitadores também. Mas se você de repente quiser ouvir alguém aqui, Deus quer usar pessoas para incendiar teu coração, para confirmar direções, para fazer com que você não passe coisas que a pessoa própria passou. Porque, irmãos, até um erro nosso pode servir de edificação para o outro. Você pode dizer, se eu tivesse ouvido, eu teria feito diferente. Então nós precisamos ter isso, né? Sabe o que é um coração sábio? É um coração que sabe ouvir. E nós, nessas relações com a igreja, com o corpo, nós vamos tendo o nosso coração aquecido, nós vamos sendo incendiados. Amém? Então nós precisamos entender que ser cheio, permanecer cheio, diz muito respeito ao quanto nós estamos dispostos a nos relacionar com os nossos irmãos. É interessante que a Bíblia fala, por exemplo, aqui no livro de Hebreus, consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, muitas vezes eu quero desanimar de fazer boas obras. No livro de Gálatas fala, não se canse de fazer o bem. Por quê? Por que a Bíblia daria essa orientação? Porque muitas vezes nós queremos cansar de fazer o bem. É ou não é? Quantas vezes você pensou na sua casinha lá, quando você for ajudar uma pessoa e depois aquela pessoa pisou na bola com você e você fala assim, eu não vou fazer mais nada para ninguém. Aí você vai numa reunião da igreja, você está de manhã lendo a Bíblia com outro irmão, ele fala assim, meu irmão, eu já passei por isso, mas nós não vamos desistir de fazer o bem. Glória, aqueceu o teu coração de novo. Aqueceu o teu coração de novo. Eu não vou mais receber ninguém na minha casa, eu não vou ser mais pastor. É ou não é? Você acha por que tem tantas pessoas desistindo do ministério? Porque estão se cansando de fazer o bem. Mas é nesse relacionamento com o corpo de Cristo, você chega meio desanimado, você vem porque você entendeu que você não é guiado por emoções. Mas você vem, aí a palavra vem, o irmão te liberou, vem um louvor que falou certeiro no teu coração. Daqui um pouco Deus usou outro com uma palavra de profecia no teu coração, um versículo que incendiou, e aí você saiu renovado. Vamos fazer o bem. Vamos quebrar de novo esse pau, vamos pregar tudo de novo. Aleluia. Amém? Por quê? Porque você estava no ambiente certo. Quero falar para você, qual é o ambiente que você tem estado?
Você já está desanimado e senta para conversar com a Rede Globo na hora da novela? É ou não é? Eu não sei que novela está passando, né? Porque eu sou muito espiritual. Uau, uau. Mas não sei mesmo, né? Mas certamente a novela tem um poder muito interessante, né? Você pode não assistir novela, mas se você parar 5 minutos, parece que você já entende tudo que está acontecendo ali. E aí você quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Mas qual que é o problema ali? Ali está toda uma mentalidade distorcida. Ali tem uma ideologia por trás. E ela está formando uma mentalidade. Você vê no culto uma vez por semana, mal e mal vai na amiga igreja, de repente o dia que você achar a tua Bíblia de novo, você vai voltar a ler, e aí você está sentado ali com o escritor da novela que está te aconselhando, e aí você chega em casa e uma ideia que o diabo te dá ali é o seguinte: já que você não é uma mulher valorizada dentro do teu casamento, se valorize e arrume outro. Quantas ideias o diabo... Se você passou por um trauma de uma traição, qual é a proposta que você vai ouvir ali? Que tal apimentar a sua relação colocando um terceiro na história? Tudo são conselhos que você está recebendo de uma forma chamada novela. Isso ali está formatando a tua mentalidade, é uma disputa muito grande entre um pouquinho de evangelho e muito do diabo. Isso é um fato. Agora, se você se submete a um ambiente correto, com pessoas que estão buscando viver uma vida de temor, uma vida de santidade, uma vida cheia do Espírito Santo, certamente vocês vão conseguir muitas coisas juntos, em nome de Jesus. Amém? Outro ponto aqui importante, irmãos: não discernir o corpo. Discernir o corpo apaga o avivamento e atrai consequências gravíssimas. Eu gostaria de ter alguém para fazer uma pesquisa só com pessoas que já frequentaram a nossa comunidade. Só com pessoas. Vamos lá. A Bíblia diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e alguns que já dormiram, que já morreram. Nós temos aqui gente que já até morreu. Por não discernir o corpo de Cristo. Triste, mas uma grande realidade. Então o problema de Corinto não era a falta de experiências espirituais, mas o desprezo pelo corpo. Desprezo. Eu não preciso de você. Não discernir o corpo também diz sobre um tipo de comportamento em relação ao corpo. Um comportamento de desonra, um comportamento de divisão, um comportamento de orgulho, um comportamento de individualismo, de falta de cuidado uns com os outros. Isso tudo produz graves consequências, chegando ao ápice ali que é até a morte física. Isso é muito sério. Então, como nós lidamos com a noiva de Cristo, com o corpo de Cristo, com o ambiente espiritual da igreja, é muito sério. Então, não discernir o corpo, deixa eu falar para você, quando você tiver revelação do que é o corpo, você nunca mais vai produzir divisão numa igreja. Nunca mais você vai ter essa coragem. Você vai preservar o ambiente. Vai resolver os problemas da forma correta, mas nunca vai produzir fofoca, divisão, nunca vai desprezar uma reunião. Eu nunca esqueço, uma vez eu falei com um jovem, na quinta-feira eu falei para ele, fui na casa da tia dele, do tio dele, ele ligou bem na hora lá, eu falei: fulano, vamos para o encontro, vamos para o encontro. Ele falou: pastor, eu vou no próximo. Eu falei: rapaz, não sabemos o dia da manhã, vamos nesse encontro. Ele não valorizou o encontro. Sabe o que aconteceu? Na segunda-feira ele foi morto. Eu vi agora, semana passada, eu acho que já completou mais de 10 anos que ele morreu, eu vi a mãe dele ainda chorando com a ausência do filho, que não discerniu o corpo de Cristo. Era uma oportunidade para o mover. Era uma oportunidade que Deus tinha dado. Sabe, irmãos,
relacionamentos, eles são fundamentais para grandes moveres de Deus na nossa vida. E também são determinantes para coisas que o diabo quer fazer na nossa vida. Quando Deus quer mover algo na sua vida, Ele te dá isso em forma, muitas vezes, de relacionamento, pessoas. Mas o diabo também, quando quer destruir a sua vida, ele faz isso através de pessoas. Então você tem que discernir a importância do corpo, da igreja, dos relacionamentos, dos ambientes, desses irmãos de micro-igreja que Deus está te dando. Amém? Pessoas que se preocupam com você, perguntam de você, sabe o teu nome, está se importando com a tua família, e que você também valorize, se importe, se preocupe, esteja junto. Porque isso vai garantir o seu avivamento pessoal. Amém? Então hoje, há muitos fracos, doentes espiritualmente, inoperantes na fé, por não discernirem o corpo de Cristo. Toda a revelação e todo o propósito que nós podemos observar na Bíblia é para Deus formar um corpo. Deus está formando um corpo. Deus está formando um nós. Enquanto o diabo está formando um povo individualista que pensa em si mesmo, nós temos o Pai Nosso. Não é só o seu Pai, é o Pai Nosso. É o Pai Nosso. Deus está formando um corpo. Deus está formando uma comunidade. Deus está formando o mesmo estilo de vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos trabalhar juntamente com o Espírito Santo naquilo que Deus está fazendo. Você quer saber o que é mover de Deus? É você se render àquilo que Deus está fazendo. E Deus está fazendo algo desde o começo, formar um corpo. A vida eterna não é apenas uma vida longa, mas a vida eterna é o estilo de vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Honra mútua, submissão mútua, amor mútuo. E é esse ambiente que nós precisamos desenvolver. Amém? Esse é o propósito eterno de Deus. Toda a Bíblia gira em torno do plano eterno de Deus, formar um corpo, uma família espiritual, uma morada para Deus. E tem gente que está achando que o ápice da espiritualidade é você achar que agora, na sua mais alta maturidade, você não precisa dessa ralé. Porque agora você é maduro. Que bom que você precisa de culto. Que bom que você precisa. Para você é bom, até indico para você. É bom você servir com essa igreja. Para você, você até precisa de pastor. Eu não preciso de pastor porque eu sou autossuficiente. 666. Você vai pegar um ensino tão poderoso como nós temos Jesus como nosso supremo pastor. Jesus é o pastor dos pastores, mas Jesus nunca tirou os pastores. E a Bíblia diz que no final dos tempos muitos serão pastores de si mesmo. Eu sou autossuficiente, não preciso de pastor, não preciso de irmão, não preciso de liderança, não preciso de pai, não preciso de mãe, não preciso de avó, não preciso de professor. E o meu amigo é o ChatGPT. Aqui, em Efésios capítulo 1, fomos escolhidos em Cristo. Tudo converge nele e se manifesta através do seu corpo. Efésios 2, fomos reconciliados com Deus e uns com os outros. Deixa eu falar algo para você aqui muito importante. Algumas pessoas na hora das confusões, nós temos confusão mesmo, aqui tem confusão, tá? Quando nós damos um barraco. Nós somos família, qual família não tem um barraquinho? Eu não é, falo para o meu do lado, quando nós damos um barraquinho, mas estamos juntos. Não é uma confusão, enquanto tá bom, no final dá uma confusão. Cadê vocês? A Irene pegando a vara lá, cadê vocês? Vamos vir lavar a louça aqui comigo ou não vão? Cadê aqui? Parecia que estava no templo, chicoteando. Chá. Aleluia. Calma, Irene, calma. Calma, é assim, a vida é... Aí perdoa aqui, perdoa lá, e vamos embora, e vamos para frente. Não acontece isso no seu casamento, não? Não acontece com esse anjinho chamado seu filho? Acontece com todos nós, irmãos. Onde tem gente, tem problema. É ou não é? Onde tem gente, tem problema. Isso é normal, mas Deus está formando um corpo. Amém? Agora deixa eu falar algo para você. Alguns falam para mim nessa hora. Querem se livrar do corpo. Eu estou em paz com Deus. Que bom, que legal. Você já descobriu que você está em paz com Deus?
Por causa do sangue de Jesus. Não tem nada a ver com você se está em paz com Deus. Agora, a tua maturidade diz respeito a você ter paz com as outras pessoas. Eu estou em paz com Deus. Que legal. Eu também, por causa de Jesus. Jesus está perguntando, tá, e agora que você está em paz com Deus, por que você não entra em paz com o teu irmão? Vai atrás dos irmãos lá, que tá aí, tem gente tomando ceia, tudo quanto é canto hoje. Só que não está em paz com muita gente, como se Deus tivesse se dividido através de um prédio. Eu saí desse prédio aqui, eu tô livre de me resolver com quem eu preciso me resolver. Não, você tem que resolver. Então, quando a pessoa me fala, Deus não me condena, que bom, que lindo. Então por que você condena todo mundo? Ok, você está entendendo? Não temos mérito nenhum de estar em paz com Deus. É a graça dele. Agora, você quer quebrar o fluxo da graça na tua vida? Ande em justiça própria. Ande em justiça própria. Efésios capítulo 2 diz, fomos reconciliados com Deus e uns com os outros. Diga, quem é reconciliado com Deus? Demonstra isso se reconciliando com o próximo. No capítulo 3 de Efésios, né? Diz o mistério é que judeus e gentios formam agora um só corpo. E isso manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Um só corpo, entre judeus e gentios. No capítulo 4 de Efésios, a ordem é clara: façam todo o esforço para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo esforço, tudo que depender de você. A Bíblia fala também, né? No que depender de você, tenha paz com todos. Paz. No que depender de você, tenha paz. Paz. Meus irmãos, não vamos fazer o papel do diabo. O diabo já está fazendo o papel dele. Para de tormentar a vida dos outros. O diabo já sabe fazer isso. Vamos buscar viver em paz uns com os outros. Começa na tua casa. Para de arrumar confusão por qualquer coisa. Para de ficar brigando por copo, por pedaço de chocolate. Você pegou meu chocolate. Esse chocolate era meu. Façam todo esforço para manter a paz uns com os outros. Amém. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Simplifica a vida dos outros, meu irmão. Por favor. Não precisa fazer tudo uma tese de doutorado. Tenho 10 pontos para falar com você sobre a roupa amassada. Efésios 5, nós já falamos sobre ele, ser cheio do Espírito, tem um contexto comunitário, falando entre vós, sujeitando uns aos outros. Aqui fala de submissão, serviço, honra e mutualidade. Nós temos tantos benefícios por essa vida no corpo, amém? Crescimento espiritual equilibrado, sustentação mútua nas crises, cura emocional e espiritual, aperfeiçoamento por meio dos dons e ministérios, proteção contra o engano, frieza e orgulho, manutenção do fogo espiritual e tantas outras coisas. Agora, na contramão da vida de corpo, é uma vida com orgulho, independência, desonra, superficialidade e consumismo espiritual. Ou seja, só quero para mim, não quero dar nada para ninguém. Irmão, você não precisa me comprar iPad para mim no meu aniversário, você não precisa fazer nada disso. Eu não estou pedindo honra para ninguém, mas não aceito desonra de ninguém. Não aceito. Gostando ou não gostando, Deus constitui autoridades. E por teu azar eu sou uma delas. Você deve ter orado um pouco, Deus falou, vou dar aquele lá para você. Mas eu acho que não cheguei no nível de Saul, que era endemoniado. Esses dias no grupo lá do Renan, tinha adolescente querendo bater boca comigo sobre casamento de adulto. Em outras palavras, eu falei, vai trocar sua fralda.
Porque os pais estão aceitando desonra, os avós estão aceitando desonra, mas eu não aceito. Não estou pedindo para ninguém me bajular, ninguém dar presente, ninguém me sustentar. Estou falando para você, honre a autoridade que Deus me deu. E ela não é incondicional, como eu nunca exigi, e nunca disse que minha autoridade é incondicional, que é inquestionável, não. Dentro dos limites da palavra. Mesmo que o meu pai erre, eu não tenho o direito de falar com meu pai de qualquer maneira. Eu vou ter que falar com meu pai com honra. Ele é o meu pai. Eu posso gostar do meu pai, eu posso não gostar do meu pai, mas foi Deus que me deu meu pai. Eu não tenho direito, e não vou quebrar esse princípio de desonrar o meu pai falando com ele de qualquer maneira. E aí disse para o Renan, só frequenta a reunião da igreja e só vai no encontro se me ligarem para resolver comigo. Por quê? Para o bem desses jovens, para que eles cresçam e aprendam a respeitar quem tem que ser respeitado. Amém? Ou nós vamos construir um ambiente aqui que daqui a pouco eles vão encontrar com a dona Sueli, vão encontrar com a Abigail, vão encontrar com não sei quem, com as nossas irmãs e vão tratar de qualquer maneira? Não, jamais. Então, se nós queremos, irmãos, um avivamento pessoal, nós precisamos aprender a valorizar o corpo de Cristo. Amém? Deixa eu concluir aqui, pode colocar de pé, fazendo favor. Deixa eu concluir para você, tem um preço, né? Dá uma olhadinha para esse anjo do teu lado aí. Ai, que anjinho. Que anjinhos, né? Encontro de anjos. Irmãos, caminhar junto com outras pessoas tem um preço. Mas eu digo para você de todo o coração, vale a pena. Eu prefiro pagar o preço de andar com o Yuri do que não ter o Yuri. Ele mais me abençoa do que não abençoa. Mas nós já tivemos que... Mas falo para você, já me abençoou muito. Abençoou muito. Tenho tantos exemplos aqui para falar. E certamente o Yuri deve falar... Oh Deus, por que eu fui conhecer ele? Aquele dia de crise, né? No outro dia ele fala, mas ele é um anjo. É ou não é, irmãos? Todos nós temos dias ruins, todos nós falhamos, mas nós precisamos entender que vale muito preservar relacionamentos. Amém? Fazer história com as pessoas. Amém? Glória a Deus. A família Luz ali tem dia que passa uma raiva comigo. É ou não é, Aline? Mas eu também passo raiva com eles. Mas eu prefiro estar com eles do que sem eles, porque eles mais me abençoam do que outra coisa. É tão bom ver o desenrolar da história, e aí vai crescendo, e você vai vendo que você formou uma história, daqui a pouco o cara que era um juvenil já está casando também, daqui a pouco está apresentando a criança, e aí, né, está construindo um relacionamento legal juntos, né, William? É legal, muito bom isso aí. Eu nem sei quantos anos o André tinha quando começamos a relacionar com a família de vocês, o Andrezinho. Estava na tua barriga esse cara aí? Ó, esse ali estava na barriga da mãe. Agora é meu segurança. Você vê, as coisas vai indo, irmãos. É melhor construir história. Amém? O Henry eu precisava ficar segurando ele para ele não correr no prédio da igreja. Agora eu tenho que empurrar ele para ver se ele corre um pouco. Amém? É muito bom construir histórias. Amém? A Irene chegou aqui, era uma senhora. E continua uma senhora. Esse aqui também. Chegou aqui, sei lá quantos anos estava. Chegou antes que você, né? 10 anos, irmãos. Daqui uns dias está casando aí. Cadê a digníssima dele que quase gritou lá? Amém! Ó. Talvez valha a pena você ligar para aquele teu amigo e pedir perdão. Por que você terminou aquele relacionamento? Por que você jogou fora aquela amizade? Não é melhor você ligar lá e pedir perdão? É muito melhor, garanto para você, é muito melhor. É muito melhor. A Isane chegou aqui novinha também.
Já está velha. Várias histórias, irmãos. Amém? Todos aqueles que tiveram paciência para amar, para perdoar, para reconciliar, só cresceram. Só cresceram. Amém? Então, quero dizer para você, tem um preço mesmo. Caminhar junto, tem que andar a segunda milha, tem que perdoar, tem que se sujeitar, tem que ficar quieto em algum momento, tem que falar no outro momento. Tudo isso faz parte. Mas é muito melhor, amém? É muito melhor. E eu quero dizer para você, Deus está construindo um nós, e não um eu apenas. Deus está construindo um corpo, uma morada eterna, uma noiva, que não é uma pessoa, é uma igreja. É a sua igreja, é a sua noiva, é o seu povo, é a sua nação santa, é os seus escolhidos. E nós temos que convergir tudo para que em Cristo, ligados pelo elo perfeito do amor, nós possamos cooperar com toda a nossa força para a construção desse nós que Deus está formando, que é o seu propósito eterno. Amém? Feche os seus olhos, amém? Que haja quebrantamento no nosso coração. Aleluia.